Senhor, meus irmãos. Hoje estudaremos um pouco sobre a nomenclatura da terra, né? Então, tanto na história sagrada como na secular, a terra de Israel recebeu vários nomes para caracterizar esse território. Cada nome que está na terra tem sido encerrada por um drama, né, vivido pelos que ali habitaram, especialmente o povo hebreu. Desde a era patriarcal até os nossos dias, as mais variadas nomenclaturas elas têm sido dadas ao território israelita. Para os hebreus, entretanto, o seu sagrado solo nunca deixará de receber esse carinhoso tratamento, a saber, a terra prometida. Os judeus sempre chamam Israel de aquela parte do território de a terra prometida, né? Após a diáspora da humanidade na Torre de Babel, os descendentes de Canaã, filho de Cão e netos de Noé, eles fixaram-se nas terras que mais tarde Deus daria a Abraão e aos seus descendentes. Isso ocorreu há mais de 2000 anos antes da era cristã, ou antes da pessoa de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Nessa terra grandemente enriquecida pela sua fertilidade e outros valores naturais, os cananeus multiplicaram-se grandiosamente no decorrer do tempo. Essa terra passou a ser conhecida como sendo uma terra que emana leite e mel, né? Muito rica, né? Êxodo 3:8. Lá tem uma referência àquele território como terra que emana leite e mel. O nome Canaã provavelmente é o mais antigo, por se tratar da terra habitada pelo neto de Noé, Canaã, e sua descendência. Alguns estudiosos entendem que esse nome significa também habitante de terras baixas, designando assim provavelmente a preferência dos descendentes de Canaã pelas planícies. Mas há outros que dizem que esse nome significa pertencente à terra da púrpura vermelha. Esse termo foi usado até o século XIV a.C. como referência aos cananeus ou fenícios, né, que comercializavam com corantes púrpuro avermelhado, fabricados a partir das conchas de murex, né, e das costas do mar Mediterrâneo. Esse nome Canaã era usado pelos egípcios, referindo-se a toda a região a oeste da Síria. Das muitas passagens bíblicas depreende-se que este nome era usado para designar o território entre o Mediterrâneo e o Jordão. Então, na Bíblia, quando você vê Canaã, você tem como referência o território do mar Mediterrâneo até ao rio Jordão. Aquela área ali era chamada terra de Canaã. Mas também, há outro nome dado à terra, aquela faixa de terra, era a terra dos amorreus, né? Esse outro nome muito antigo, que tanto no Velho Testamento como nos escritos profanos designa a mesma região territorial conhecida como Canaã. Posto que os cananeus são os descendentes, pois os cananeus, né, deles descenderam os amorreus, né? Ou os amorreus são descendentes dos cananeus, né? Então, quando se fala em amorreu, é porque se refere também aos descendentes dos cananeus. Os amorreus é como se fosse uma família descendente de outra família, ou da mesma família, né? Mas são tudo parentes, são tudo aparentados, né? Amorreus e cananeus são tudo aparentados. Mas agora a Bíblia sempre fala da terra dos hebreus, né? Por que terra dos hebreus? Este nome deriva-se da raiz genealógica dos judeus, né? Segundo alguns hebraístas, o termo hebreu ela refere-se a Eber, né? Gênesis 10:21. Um grande patriarca que descenderam os hebreus, né? O Gênesis 14:13 fala de Eber, né? Esse Eber foi que deu origem à palavra hebreu, segundo alguns hebraístas. Mas há também quem pensa que o termo hebreu vem do vocabulário abiru, que vem do outro lado, ou além, né? Uma referência a um apelido que deram aos judeus por eles ter passado o Jordão, ou o rio Eufrates, né, para a terra de Canaã, né? Também esse nome pode significar o do outro lado, o que habita além, né? Uma alusão ao outro lado do Eufrates, de onde veio
Abraão para estabelecer-se na terra, o qual Deus lhe deu como herança. Então, Hebreus pode ser os descendentes de Éber, segundo alguns hebraístas, pode ser também aqueles que é do outro lado do rio Eufrates, que vieram habitar na terra de Canaã. Também existe uma terceira possibilidade, né? Segundo o Tolkien, pode significar também Guabiru, né? Um apelido que os judeus deram, que os judeus receberam dos egípcios quando eles passaram a andar nas terras, né? A peregrinação no Sinai. Então, pode ser, né, em alguns lugares que eles criticam os judeus, eles te chamam os judeus tipo ratos, né? Pode ser também, né? Pode ser, se você pegar os escritos antigos, dependendo da escrita antiga, você pode receber vários apelidos que deram aos judeus. Mas o que a gente defende é que hebreu vem dessa palavra, Eber, né, que era um ancestral de Abraão. E também pode ser também um apelido, né? O do outro lado dos rios, o que vem do outro lado do rio, né? Que segundo alguns hebraístas também falam isso. Mas na terceira opção, pouco provável, né? Diz que foi achado em escritos hieroglifos, né? Que é uma referência a Guabiru, o Arratos, né? Mas vamos ficar com Eber, né? Eu acredito que seja Eber, né? Eber, daí vem a palavra Hebreus. Mas cada um tem a sua forma de pensar. E terra de Israel, porque esse território também recebe esse nome de terra de Israel, né? Esse termo, ou esse nome, né, aparece com muita frequência no Velho Testamento. É usado para se referir aos descendentes de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, né? E através de Abraão, Deus levantou uma grande nação, como já havia prometido ao mesmo, né? De Abraão descendeu Isaque, e de Isaque descendeu Jacó, a quem Deus mudou o nome de Israel, de quem descenderam os 12 patriarcas, que deram origem às 12 tribos. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Gênesis 32 e 28. Então Israel vem daquele que descende de Israel, né? Ou descendentes de Israel, referência a um nome que Jacó recebeu de Deus, quando lutou com o anjo. Até aqui tudo bem, né? Terra de Judá, por que esse nome? Quando Josué invadiu Canaã, a terra prometida, ele repartiu todo o território entre as 12 tribos. A parte sul ficou sob a tribo de Judá. Mais tarde, com a divisão do reino do norte, na morte de Salomão, né, o norte ele ficou com o nome de Israel e o sul ficou com o nome de Judá. Esse território ele somou também com a tribo de Benjamim, que era vizinha da tribo de Judá, né, de Benjamim, localizando-se ao norte, né, ao lado norte. Com a invasão de Nabucodonosor, eles foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram cerca de 70 anos, né. Com a volta da Babilônia, Judá tornou-se uma nação organizada, assim sendo todo aquele território que havia prometido a Abraão. Gênesis 49, do 8 ao 12. E sua descendência passou a ser chamada de Judéia, né? Judéia. Então, o nome Judá ele era nome grego, né? Aliás, o nome hebraico, esse nome hebraico, falava dos descendentes de Judá, filho de Jacó. O norte passou a ser Israel, foi levado pela Síria, né? E o sul ficou sendo Judá, reino de Judá. O norte, reino de Israel. O reino de Israel foi levado, desapareceu, né? E o reino do sul ficou até os anos 500 até o século VI, né? Antes de Cristo, quando foi levado pela Babilônia e passou 70 anos no cativeiro. Então, quando eles voltaram, esse nome passou a se chamar, aquela região, passaram a habitar a mesma região de antes, e a região que passou a ser chamada Judá, né? E depois com os gregos, né, com a influência grega, passou a ser chamado Judéia, né?
toda aquela região que antes era a terra prometida, ou a terra de Canaã, ou Israel, né? Terra da promessa prometida, né? Essa terra ficou conhecida por esse nome em virtude da promessa de Deus feita a Abraão, em Gênesis 12, 1 ao 4, né? E que teve seu cumprimento na saída do Egito, e com a invasão feita por Josué, que a repartiu entre as 12 tribos, né? Então, por isso também, essa terra passou a se chamar também Terra Prometida, porque Deus tinha prometido aos judeus. Terra Santa, né? Esse nome ele foi usado pelo profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 12, do seu livro, e posteriormente pelos cristãos desde a Idade Média, por ter sido aquela terra pau das maravilhas divinas, especialmente por se tratar do local onde nasceu e viveu, desempenhando o seu ministério sagrado, nosso Salvador divino, Jesus Cristo. Então, por isso que é chamado Terra Santa, né? Não é porque a terra em si é santa, porque lá nasceu Jesus e o ministério de Jesus foi feito ali. Outro nome que é bastante usado é Palestina. Mas por que Palestina, né? O nome Palestina, ela figura por 4 vezes na Bíblia, né? Êxodo 15 e 13, Isaías 14, 29 ao 31 e Joel 3 e 4. Essa designação geográfica é de origem bastante tardia. Deriva-se dos filisteus, né? Um povo provavelmente vindo da região do Mar Egeu, que veio estabelecer-se em grande número ao longo das planícies costeiras do Mar Mediterrâneo, do Mediterrâneo Oriental, durante o reinado de Ramsés III do Egito, cerca de 1190 a.C., aproximadamente. Essa região, mais tarde, veio a ser conhecida pelo nome de Filístia, pelo que esses dois termos, Palestina e Filístia, sem dúvida são cognatos. Daí derivou-se também o adjetivo pátrio filisteu, como transliteração de uma palavra grega, né? Até onde é possível sondar, foi Heródoto, um grande historiador grego do passado, quem primeiro empregou essa tradução grega, né? No latim, a região chamava-se Palestina. Porém, foi somente no século II ou no século II depois de Cristo que o nome Palestina tornou-se designação oficial da área. Mas até então, também indicava a planície do sudoeste da Fenícia, né? E daí passou finalmente a designar a totalidade da região que se conhece como Palestina. Então, Palestina, pela palavra filisteu. A localização, né? Onde fica essa terra? Em primeiro lugar, devemos dizer que a Palestina se localiza no continente asiático, a 30 graus de latitude norte, banhada pelo mar Mediterrâneo, né, no extremo leste, em toda a extensão do seu limite ocidental, mais ou menos equidistante dos pontos principais do mundo antigo. A Palestina constitui-se num centro de gravidade para o mundo, né, e a civilização da antiguidade. Do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfego entre o Oriente e o Ocidente, bem como entre o Norte e o Sul, e do ponto de vista político era igualmente passagem inevitável dos exércitos conquistadores de grandes potências ao seu redor, razão pelo qual estas se interessavam por sua conquista e fortificação. Daí as devastações sofridas pela Palestina em muitas ocasiões durante o decorrer da sua história, né? Então era um centro que ficava, quem fosse dominar o Egito, dominar a Babilônia, dominar a Síria, dominar a Pérsia, dominar qualquer região dali, tinha que passar antes por Israel. Então ficava no centro. Era o centro político, administrativo, de guerra, comercial, qualquer coisa, qualquer rota tinha que passar por Israel. Então era o centro de uma rota, né? Então, meus bons amigos, os limites da Palestina, né? A Palestina limita-se ao norte com a Síria e a antiga Fenícia, ao leste com partes da Síria, né? E partes da Arábia, deserto arábico, ao sul com a Arábia Saudita e ao oeste com o mar Mediterrâneo.
Estes são os limites médios, né, com exceção do mar e do deserto, que são imutáveis, ou seja, aquele que tem prevalecido no decorrer da história política, com certas modificações, resultados de perdas, né, e ganhos em batalhas com nações dos arredores. Né? Então, esses limites dependem das nações dos arredores. Né? Mas tem os limites principais que não se perdem, né, que é o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Né? E o deserto arábico, né? O deserto arábico sempre vai estar ali. Então, esses limites são os limites principais da terra prometida, né? Da terra de Israel, da terra da Palestina. Né? E os limites atuais, quais são? Os limites, o atual Estado judaico limita-se ao norte com o Líbano, ao leste com a Síria e a Jordânia, ao sul com o Egito, né? E ao oeste com o mar Mediterrâneo. O atual Estado israelense está enquadrado entre os menores países do mundo. Sua área total não chega a 22 mil quilômetros quadrados. Então, hoje Israel está entre os menores países do mundo. Né? E a superfície, né? A superfície da Palestina ela variou muito no decorrer da sua história, às vezes sendo maior e às vezes sendo menor. Essas mudanças ocorriam quando os seus moradores ganhavam ou perdiam terras, né, para as nações vizinhas. A sua maior glória se deu nos tempos que Deus prometeu dar a Abraão nos termos do reinado de Davi. Isso só ocorreu porque Davi creu nas promessas de Deus e não se intimidou perante os vizinhos, né, os inimigos vizinhos. Entretanto, em termos médios, podemos dizer que a sua superfície era cerca de 30 mil quilômetros quadrados, sendo o seu comprimento em direção ao norte para o sul, de aproximadamente 250 quilômetros, a largura média de 120 quilômetros. Embora não sendo a Palestina uma terra de grande extensão, foi ali que Deus achou por bem colocar um povo escolhido para, através dele, se revelar ao mundo. Se por coincidência ou não, não sabemos, mas a Palestina ficou no meio do mapa mundi. Né? Eu acredito que não existe coincidência, né? Tudo é a providência de Deus. Né? Se Deus prometeu 30 mil quilômetros, né? E hoje só tem 20, né? Quer dizer que ainda está ainda em conquista, né? Ainda vai acontecer muitas coisas ainda nessa terra da promissão. Bora com breve revisão, né? Uma revisão do que a gente estudou até aqui. Bom, esse vídeo não ficar muito longo, né? O que nós aprendemos, né? Nós aprendemos hoje que hebreu significa povo do outro lado. E também pode ser um dos descendentes de Abraão, né? Aprendemos também que o período dos patriarcas se iniciou com Abraão. Então, o período dos patriarcas iniciou-se com Abraão. Nesta lição você também aprendeu que Jacó teve de suas esposas e 2 escravas 12 filhos e uma filha. Verdade? Jacó teve 12 filhos e uma filha, de 2 esposas e 2 escravas. Aprendemos também que Saul foi o primeiro rei de Israel e que passou todo o seu reinado perseguindo Davi e combatendo os filisteus. E você viu também que a morte de Salomão no reinado de Israel foi dividida as 2 partes, né? A saber, o reino do sul ficou com o nome de Judá e o reino do norte preservou o nome de Israel. Aprendemos também que o reino de Israel foi levado cativo para a Síria, porque existia Síria e existia a Síria. Né? Foi levado para a Síria, né? E nunca mais voltou. E que mais tarde o mesmo aconteceu com o reinado, ou com o reino de Judá, ao ser levado cativo para a Babilônia, que passou 70 anos cativo e depois voltou para sua terra de origem. Aprendemos ainda que, embora sendo a Palestina um lugar pequeno e insignificante, grandes coisas Deus fez ali. Aprendemos também que a terra prometida apareceu na Bíblia com vários nomes, como terra de Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, terra de Judá, terra da promessa, terra santa e
Palestina, né? Tudo isso para designar a mesma área. Você viu ainda que a Palestina se localiza no continente asiático e é banhada pelo mar Mediterrâneo. Aprendemos também que ao norte da Palestina se limita com a Síria, ao leste com a parte da Síria e parte da Arábia, e ao sul parte da Arábia e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Nós aprendemos também que o tamanho da superfície da Palestina tem variado muito no decorrer de sua história, sendo às vezes maior e às vezes menor, e que a sua maior glória se deu somente nos tempos de Davi, sendo este o único que conseguiu conquistar as terras que Deus prometeu dar a Abraão. Então, primeiramente ele creu, né? Davi creu, por isso que ele conseguiu a promessa que Deus deu a Abraão, né? Não foi todo o território, mas uma boa parte do território prometido foi dado. Meus bons amigos, a paz do Senhor, até outro encontro. E não deixe de assistir os outros vídeos. Amém. Paz do Senhor a todos.